Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho reagir aqui a uma parte da intervenção de Paulo Portas na convenção da AD, convenção essa que teve lugar no Estoril este fim de semana, e essa intervenção diz muito sobre a AD, parece-me a mim, porque foi uma intervenção de altíssima qualidade. Paulo Portas é uma pessoa pela qual eu nutro respeito. O CDS é um partido pelo qual eu nutro respeito, apesar de considerar que já não tem lugar nos dias de hoje, e assim sendo, eu acho que Paulo Portas, ou a sua intervenção, diz muito sobre aquilo que é a AD neste momento. Porquê? Podem-se perguntar vocês. Porque Paulo Portas teve tranquilamente a melhor intervenção da convenção, e eu acho que se a pessoa mais capaz do ponto de vista comunicativo na convenção da AD é uma pessoa que nem sequer faz parte da atual AD, eu acho que isso diz muito sobre a atual AD. Paulo Portas, é como eu vos digo, tenho imenso respeito pela pessoa, é uma pessoa muito capaz, carismática, comunicativa, nutro imenso respeito pelo Paulo Portas, mas a verdade é que é dramático perceber que nenhum dos líderes partidários dos partidos que fazem parte da AD tem a capacidade ou comunicativa, ou do ponto de vista carismático, ou intelectual, Paulo Portas, e isso nota-se à distância. Aliás, Nuno Melo mostrou claramente que não está pronto para a política, para fazer política em 2024, isso nota-se. Não tem carisma, não tem aquela pujança, não cativa as pessoas do ponto de vista da liderança, e eu acho que isso é dramático, porque mais uma vez mostra que o CDS não se conseguiu adaptar aos novos tempos. E por isso é que eu creio que, apesar de voltarem à Assembleia da República, porque já têm isso garantido devido à coligação com o PSD, não tardará muito até desaparecerem novamente. Porque eu acho que o PSD trouxe-os de volta para a Assembleia da República, mas se o PSD, se houverem umas próximas eleições, o CDS voltará a desaparecer, é o que eu acredito. Mas bom, venho-vos então mostrar esta parte da intervenção de Paulo Portas, e que eu acho que é importante porque ele deu aqui umas bicadas valentes no Partido Socialista, e por que não? Eu acho que é sempre bom de ouvirmos um bocadinho. Vamos então aqui ouvir. Vamos então ordenar ideias. O que já sabemos sobre esta eleição de 10 de março. Em primeiro lugar, sabemos a origem. Foi o Primeiro-Ministro que apresentou a demissão ao Presidente da República, não foi o Presidente da República a admitir o Governo. Vocês vão-me ver este vídeo todo a concordar com o Dr. Paulo Portas, mas a verdade é que esta AD e o Chega têm um inimigo em comum. Assim sendo, não vejo porque é que não haveria de concordar, e vão-me ver a concordar várias vezes. Mas é verdade, é verdade. Eu já comentei várias vezes sobre isto, acho que não é preciso alongar-me muito neste tema, mas não foi um parágrafo, porque corre no PS que foi um parágrafo que demitiu o Dr. António Costa, e que António Costa é um herói, porque afinal não foi ele que se demitiu, foi o Presidente da República. Não, foi ele que se demitiu, não por ser um grande homem de Estado, porque não é um grande estadista. António Costa nunca teve respeito nenhum pelas instituições portuguesas, mas porque caiu de podre dentro do PS, e essa é a verdade que eu acho que merece ser comentada. Em segundo lugar, sabemos que o governo de maioria do PS entrou em vertiginosa decomposição. Foram 14 demissões em menos de metade do mandato. Sim, metade do mandato, ou seja, o mandato seriam 4 anos, metade do mandato serão 2 anos, 2 anos dá 24 meses, portanto, vocês teriam, talvez se os deixássemos sossegados mais um bocadinho ao Partido Socialista sem problemas políticos, que já os criados por eles mesmos, talvez tivéssemos alguma coisa como uma demissão por mês. Portanto, a estabilidade que eles dizem querer oferecer, ou os problemas que eles dizem querer resolver, foram problemas e instabilidade arranjadas por eles mesmos. Portanto, não... Mas o Dr. Paulo Portas já vai falar sobre isso. Em terceiro lugar, sabemos que o Partido Socialista teve primárias. O candidato que defendia acordos ao centro perdeu. O candidato que defendia uma geringonça 2.0 e uma guinada à esquerda venceu. Mas não deixem de ser curioso, porque eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vi a sondagem do Sol recentemente, aquela que dá 18% ao Chega, acho que era do Sol. Dava 18% ao Chega, dava 20...
dava o PS em primeiro, mas era um empate técnico com a AD. Essa sondagem já demonstra que a coligação entre a PS e a esquerda toda não é suficiente para a maioria. Portanto, neste momento, o Partido Socialista, para governar, precisaria de ser apoiado pela AD, porque não há outra forma do Partido Socialista governar. Ou então, de uma coligação ao centro, que eu acho que é um bocadinho contraproducente, pelo menos do ponto de vista ideológico, uma AD coligar-se com o Pedro Nuno Santos, que é, como o Dr. Paulo Portas já disse, muito mais à esquerda do que é uma guinada à esquerda, como ele próprio diz. E assim sendo, eu não vejo porque é que fariam essa coligação. Agora, a verdade é só uma. A esquerda toda neste momento, porque o Partido Comunista é basicamente escorraçado da Assembleia da República. O Bloco tem um crescimento até bastante bom. No entanto, o PS e a esquerda toda não são suficientes para uma maioria. Aliás, até ficam relativamente longe, porque o PS com a esquerda fica com 92 ou 93, eu vi esses dados, 92 ou 93 deputados. Portanto, ainda está relativamente longe da maioria. Assim sendo, não é possível, do ponto de vista desta sondagem, claro, e as sondagens valem o que valem, mas não é possível haver uma maioria de esquerda. É preciso algum partido com peso apoiar o PS e a geringonça para isso acontecer. Ou então, ou o PS sozinho, quem sabe, porque a verdade é que se não tem maioria vão-se coligar para quê? Mas tinha que ser um partido com peso e eu acredito que só a AD é que tem valores nas sondagens para que o PS e a geringonça e a restante esquerda consigam aprovar alguma coisa. É o fim, talvez seja o início do fim deste PS-PSD, não é? Deste bipartidarismo português. Pode ser mesmo o fim. E eu acho que isso pode ser interessante para partidos como o Chega. A Iniciativa Liberal podia estar a capitalizar mais, porque pelo que vi foram ultrapassados pelo Bloco de Esquerda. Não sei como é que estavam as sondagens anteriores, mas a Iniciativa Liberal esteve à frente do Bloco de Esquerda um tempo e foram ultrapassados. Não sei se foi só nesta ou se já tinha sido noutras anteriores, mas é curioso que talvez esteja mesmo iminente o fim do bipartidarismo português. Isso é interessante para a democracia, parece-me a mim. Sendo as coisas assim, fica bastante claro o que está em causa. Ou a AD ganha e faz um governo de mudança, ou o que teremos não é uma repetição do PS, mas sim uma repetição da geringonça, com um primeiro-ministro inexperiente, mais esquerdista e com o Bloco e o Partido Comunista sentados no Conselho de Ministros. As sondagens não indicam propriamente o que o Paulo Portas acabou de dizer, mas não é só inexperiente, é incompetente, porque ele foi demitido enquanto ministro e agora apresenta-se como candidato para primeiro-ministro. Portanto, não é só inexperiente, apesar de que a inexperiência terá o seu papel, e eu concordo com o Dr. Paulo Portas, mas não é só a inexperiência, é a incapacidade, é a incompetência com que ele foi ministro e agora se apresenta como salvador da pátria. É incrível, incrível. Seria, mas não ganharão, o governo mais radicalizado desde... Concordo, sem dúvida. Vocês já me ouviram a fazer este comentário, quando eu disse que o Pedro Nuno Santos teria a possibilidade de justificar os seus radicalismos através da presença do Bloco de Esquerda numa geringonça. Bom, o Bloco de Esquerda é um partido radical, Pedro Nuno Santos é um líder radical, poderá ser radical à vontade e atirar as culpas para o Bloco de Esquerda, que o eleitorado do PS não ia propriamente perceber que tinha sido o próprio, porque também não são muito atentos, a verdade é só essa. Aliás, para quem diz que os votantes do Chega são burros ou incapazes intelectualmente, quero-vos lembrar uma sondagem que foi feita que mostra que o Partido Socialista é especialmente popular entre pessoas idosas com baixa escolaridade. Isso diz muito sobre a qualidade das nossas votações em Portugal. Não quero apontar erros a ninguém, é o que a sondagem indica, pode ser confirmada por qualquer um de vocês, mas a verdade é que para aqueles que dizem que os votantes do Chega são incapazes, nomeadamente malta do Partido Socialista, eu acho que deveriam olhar para as pessoas que os elegem a eles mesmos. Isto que cada cidadão deve sopesar antes de exercer o seu voto.
De permeio, existe uma ameaça de moção de rejeição a um governo da AD. Quer dizer que, num daqueles delírios frequentes da política portuguesa, o partido proponente, que até se diz de direita, pede votos ao PS, ao Bloco, ao PCP, ao PAN e ao LIVRE para derrubar a AD e criar um caos político. Isto, obviamente, que é uma boca para o Chega. O partido proponente que até se diz de direita. Bom, eu acho que só prova aquele comentário que, e o Dr. Paulo Portas sabe perfeitamente disso, mas está a fazer o papel dele, como é lógico, sabe perfeitamente que o povo português não é um povo ideológico. Porque se, aliás, fosse, não teríamos, por exemplo, a sul do país, uma transferência gigante de votos do Partido Comunista para o Chega. Obviamente que têm as suas parecenças do ponto de vista de serem ambos conservadores, mas a verdade é que há imensa coisa que separa o Partido Comunista do Chega. Assim sendo, não é ridículo cativar votos de outros partidos, principalmente ao centro, que Portugal não tem um povo muito ideológico e, aliás, muito literado do ponto de vista político, ou até de outro ponto de vista. Aliás, há um estudo que foi feito em que afirma que, em média, os portugueses leem um livro por ano. Portanto, o povo português não é propriamente o povo mais literado do mundo, e, citando o professor Carlos Dias, nós somos mesmo umas cavalgaduras, novamente. Mas, assim sendo, não é estranho fazer este pedido e criar um caos político. O Dr. Paulo Portas refere-se exatamente a quê? Porque caos político está criado e não foi pelo Chega. Eu acho que, obviamente, que Paulo Portas faz o seu papel e atirar a sua boquinha ao Chega, faz parte, é o que é. Mas com respeito, foi um senhor, sem problema nenhum. Isto para mim é justo, isto é campanha saudável, política, está tudo bem. Mas não é estranho tentar captar votos ao lado esquerdo, porque a verdade é que, sendo que o Partido Socialista teve maioria absoluta nas últimas eleições, o Bloco de Esquerda e o PCP, apesar de terem diminuído, também tiveram a sua expressão, a direita foi completamente arrasada do ponto de vista eleitoral. E o Chega a tentar recuperar esses votos das últimas eleições para agora não é uma coisa estranha. Aliás, se há coisa que tem funcionado é precisamente a estratégia do Chega, que quase que triplica, pelo que eu vi nesta última sondagem do Sol, os seus deputados na Assembleia da República, a sua equipa parlamentar. Assim sendo, se há estratégia que efetivamente funciona, é a do Chega. Mas bom, isto é uma crítica construtiva de uma pessoa bem formada, capaz. Não vejo problema nenhum, é justo fazerem esta crítica e isto funciona para o mainstream, mas a verdade é que Paulo Portas consegue perceber que se o PSD, se a AD, pronto, eu digo o PSD, eu vou dizer o PSD porque os outros dois partidos nem sequer têm relevância na prática, mas se o PSD quiser efetivamente ganhar, terá de tirar votos ao Partido Socialista e, quem sabe, a outros partidos mais à esquerda. Isso não é estranho, porque o povo português não é ideológico e isso está demonstrado e mais do que demonstrado nas sondagens. Porque o Partido Socialista, que sozinho à esquerda teve maioria absoluta, é o mesmo Partido Socialista que agora nem com a esquerda toda tem maioria absoluta, segundo esta sondagem do Sol. Portanto, não é estranho, tem funcionado, e se há estratégia em Portugal que tem funcionado, se há partido que tem uma estratégia implementada que funciona, é o Chega. Porque, nas intenções de voto, basicamente triplica, ou eu acho que chega mesmo a triplicar, os deputados na Assembleia da República. Assim sendo, não vejo como é que isso é errado, sendo que os resultados na prática demonstram que o Chega tem razão. Mas bom, é o que é. E, mais uma vez digo, críticas bem feitas são justas e isto funciona para o mainstream, mas a verdade é que o Dr. Paulo Portas sabe que isto não é um erro de todo. É também isto que os eleitores devem, a meu ver, ter em conta quando escolherem. Permitam-me corrigir ligeiramente uma frase recente do Dr. António. Vocês viram isto a acontecer agora porque isto é um corte. A intervenção do Dr. Paulo Portas teve meia hora, portanto eu não trouxe a meia hora. Dizia ele, só o PS pode fazer melhor do que o PS. Perdão? Diria eu, só o PS, em particular este PS, pode fazer pior do que o Partido Socialista. Estão a ver a carinha do Luís Montenegro e do Nuno Melo, que é como quem diz, estamos safos, não é? Epá, é lindo, mas é o que eu vos estou a dizer, é dramático
que a melhor pessoa da coligação ou a melhor pessoa da convenção nem sequer faça parte da coligação. Epá, é incrível, é incrível. E portanto, para algumas pessoas, eu sou dessa opinião, que dizem que o Luís Montenegro não convidou o Passos Coelho para não ser uma sombra, bom, com a presença de Paulo Portas ele voltou novamente a ser uma sombra. É o que é. Também não é difícil fazer sombra a Luís Montenegro. Caras amigas e amigos, que faz o Partido Socialista para obviar a este pequeno problema que é a sombra da realidade? Falando em sombras, não é? Uma operação de prestidigitação política que deixa qualquer português intrigado, para não dizer assombrado. Eu vou recorrer à definição do Francisco José Viegas, parece-me, recentemente. Parecem um grupo de marcianos que não viveram neste planeta, nem neste país, nem estiveram sentados no Conselho de Ministros nos últimos 8 anos e querem apresentar-se como turistas. Não, isto é muito verdade. Mais uma vez vos digo, e eu já disse isto com a professora Teresa Nogueira Pinto e já disse isto noutros vídeos, o PS apresentar-se como uma entidade exterior, avançando aqui na metáfora que Paulo Portas trouxe para cima da mesa, o PS apresenta-se como uma entidade fora do planeta que vem aqui salvar o planeta e depois voltam lá para o país onde estavam ou para o mundo onde estavam. E mais, eles descrevem um país que não existe, porque o país, na boca dos líderes socialistas, é maravilhoso. Nós é que somos uns ingratos. Faz-me imensa confusão. A saúde degradou-se imenso. É como se Pedro Nuno Santos dissesse: não sei, não me lembro, não vi. Problema. Lembra-se. Viu e concordou. A educação vive uma muito preocupante deterioração dos níveis de conhecimento. Sem dúvida. Como as sim. avaliações dos estudos PISA Sim. demonstram. É como se Pedro Nuno Santos dissesse: não vi, não sei, não me lembro. Problema. Lembra-se, sabe, estava lá. Não, é verdade. E mais, para aqueles que possam não estar informados sobre o que o Dr. Paulo Portas estava aqui a falar, estes estudos PISA em causa são estudos que demonstram, eu acho que era desse mesmo estudo, que demonstra que em Portugal existe, segundo esses estudos, pessoas que foram avaliadas, acho que até ao 5º ano, que demonstrava que apenas 0,7% deles sabiam indicar onde era a Península Ibérica. Esta é a geração mais qualificada de sempre. 0,7%. Ou seja, a cada 10, isto para se ter noção do ponto de vista percentual, a cada 10, nem uma pessoa, percentualmente falando, portanto 0,7% dela, a cada 10... tínhamos 0,7% de uma pessoa que sabia apresentar isso. Ou 0,7% não. A cada 10 tínhamos 0,7% só. Portanto, é isto. É esta a qualidade dos estudos em Portugal. Mas depois dizemos à boca cheia que há menos pessoas a desistir da escola. Bom, também há menos conhecimento a ser adquirido na escola. Temos mais alunos no ensino universitário. Até podemos ter, mas e os que estão para desistir por falta de condições financeiras? Por falta de capacidade para suportar financeiramente, mais uma vez digo, o preço de um quarto em Lisboa, nomeadamente, e há mais quartos caros, logicamente, mais sítios onde os quartos são caros. Portanto, temos que nos deixar destas, como é que eles gostam muito de dizer sobre o Chega, destas demagogias, destas conversas da treta, destes populismos, não é? Vamos alinhar nessa linguagem e começarmos efetivamente a apresentar soluções, porque já temos problemas que chegam. E eu, gostei muito desta intervenção do Dr. Paulo Portas, mas a verdade é que
a AD é fraquíssima, é um desrespeito histórico estes três mosconteiros apresentarem-se como a AD. É um desrespeito histórico, eu acho, porque as três pessoas, os três líderes partidários que fizeram a AD eram pessoas dignas de respeito, ainda que não obrigatoriamente eu concordasse com os três ideologicamente. A verdade é que é um desrespeito histórico, são líderes fracos, não têm capacidade de liderar o país, e o voto útil, parece-me a mim, é só mesmo no Chega. E se querem efetivamente uma oposição ao PS, o voto útil é no partido Chega. Não creio que haja outra opção. E não digo isto única e exclusivamente para ser tendencioso porque sou do partido, digo porque o que eu acredito, efetivamente, é que se querem oposição, e isto eu falo para os eleitores, para as pessoas que vão votar no dia 10 de março, se querem efetivamente uma oposição ao Partido Socialista, se estão cansados de altas cargas fiscais, serviços públicos degradados, corrupção, entre outro tipo de casos, se estão cansados disto tudo, se há uma única oposição à direita, até pode haver, à esquerda, não sei, mas creio que não. A única oposição que eu vejo efetiva ao Partido Socialista é precisamente o Chega. A IEL podia capitalizar isto, exatamente como a AD, a degradação política das instituições públicas e do próprio Partido Socialista podia ser capitalizado mais pela direita, nomeadamente pela AD e pela IEL, porque o Chega está a fazer o seu caminho do ponto de vista de capitalizar isso. Agora, de resto, não vejo porque é que não aconteceria nos outros partidos. Mas bom, era isto que eu tinha para partilhar. O vídeo já vai efetivamente longo, mas eu acho que era uma intervenção digna de ser vista, porque apesar das discordâncias ideológicas que possamos ter, a verdade é que Paulo Portas é um grande quadro daquele lado. E, mais uma vez digo, só é deprimente que o partido ou a coligação mais votada à direita seja representada por alguém que nem sequer faz parte da coligação. É dramático, é triste, mas é o que é. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Terão as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.